Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Mais Leve. E eu já quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal. E quem não tiver inscrito ainda, não perca a oportunidade, se inscreva agora, porque cada episódio é melhor do que o outro. Estamos aqui para falar, para mostrar para vocês como a vida pode ser mais leve através de muita informação para uma melhor qualidade de vida através da sua saúde mental. E hoje estamos aqui com a Gabriela Baquite, que é psicóloga, para a gente conversar sobre a qualidade de vida das mulheres ansiosas. Oi, Gabi, obrigada por ter Oi, Mari, vindo. obrigada. Agradeço muito o convite. Que bom que deu certo as agendas se baterem, que a gente já tinha testado, né, em outras vezes. E estou muito feliz de contribuir com o projeto da Mari. A Mari que sempre cuida muito em todos os aspectos de tudo que faz. Mari, te admiro demais nisso, nos Obrigada. detalhes. Em tudo que você coloca ali à mão tem muito valor. Então, estou muito feliz de poder participar hoje. Muito obrigada. E como você pode se apresentar hoje para o público que ainda possa não lhe conhecer? Quem é a Gabriela Baquite? O que você pode dizer para a gente hoje? Tá. Eu acho sempre complicado a gente se apresentar, porque a gente sabe muito da gente, mas às vezes para passar para os outros a gente engancha um pouquinho, né? Mas vou começar pela minha formação profissional. Então, sou psicóloga, formada pela Universidade de Fortaleza, sou orientadora de carreira e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Atuo no consultório, né, na psicologia clínica, desde que me formei, e meu público sempre foi muito voltado mesmo ao feminino. Então, eu atendo prioritariamente, quase que prioritariamente, na verdade, mulheres, e sempre me interessei pelos temas. E se surgirem outras coisas que eu for lembrando aqui, do que eu também faço, do que eu também vivencio na minha vida profissional, eu vou pontuando. Perfeito. Inclusive, uma coisa que eu já queria, que eu acho que já dá uma misturada aí nas duas coisas, do seu pessoal com o seu profissional, é que você tem um clube, né, que acolhe mulheres aí de leitura, que vocês fazem um momento bem bacana, né, que vocês fazem trocas e tudo que é de mulheres, né, que é o Jovens Senhoras. É muito Exatamente. bacana. E fala um pouco assim como é esse movimento desse grupo, né? Pronto. Que é um grupo já voltado mesmo para esse momento de leitura, um momento de mulheres para mulheres, né? Pois é, o Clube do Livro começou como algo que eu não imaginava que ia também pegar uma parte do meu profissional. Começou com um hobby, né? Eu sempre fui uma leitora assídua e isso sempre foi uma característica minha muito marcante. Eu sempre gostei de falar dos livros que eu estava lendo, sempre tive muita influência ali familiar também da leitura. E aí, um belo dia, eu tenho uma grande amiga que ela hoje está morando na Austrália, a Lília. E aí ela veio a primeira vez depois que ela foi morar fora para visitar aqui, né, para passar um tempo. E aí ela foi lá em casa e toda vez que ela me vê, eu tô lendo algum livro, principalmente se ela estiver lá em casa, ela ressalta, né, mulher, tu já tá lendo de novo? E aí ela me deu essa ideia, né, de Gabi, por que que tu não faz um clube do livro? Né? Eu acho que tu sempre falou muito disso. Pode ser que surjam outros projetos daí. Tenta, testa fazer assim esse projeto. E aí foi quando eu testei, de uma forma muito despretensiosa. Eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei, galera, quem é que toparia participar de um clube do livro e direcionei para mulheres, né? E aí muita gente topou, pela minha surpresa, muita gente se envolveu no projeto. E aí começamos o primeiro encontro, fomos para o segundo, fomos para o terceiro. Tivemos outras ideias de agregar a leitura ali do universo da leitura, tem muitas outras coisas, né? Por Sim. exemplo, geralmente quem gosta de ler gosta também de consumir café, né? Uhum. Quem gosta de ler gosta de ter ali a companhia de uma vela aromática. Sim. Então a gente pensou, né, no ano passado em fazer uma oficina de café, por exemplo. Então a gente contratou uma barista, fez uma oficina de café e o grupo foi só se fortalecendo. Foi quando eu Nossa. comecei a ver isso que também poderia estar bebendo um pouco da minha vida profissional. Porque uma coisa que eu escuto muito em consultório, Mari, e fora dele também, é a solidão das mulheres, Sim. né? A solidão da mulher adulta, ou então a solidão da mulher recém-casada, ou da solidão da mulher mãe, da mulher de meia idade ou idosa. E era uma coisa que sempre me chamava a atenção. E aí o Clube do Livro foi começando a trazer isso também, né? De, poxa, Uhum. realmente as mulheres estão sozinhas. Principalmente depois da pandemia, né? Eu acho que, pelo menos eu, me senti sozinha na pandemia em alguns momentos. E isso foi chegando mais para a minha experiência, a experiência da solidão.
Eu não. Então, aqui pode ser um lugar muito fértil, né? Da gente fazer mais coisas, da gente pensar juntas e unir realmente esse movimento. Eu nunca me aprofundei tanto em outras teorias sobre o feminino. Por exemplo, a gente veio do sagrado feminino, né? Sim. Eu confesso que ainda não me aprofundei tanto. Mas eu sei que uma das coisas que se fala muito pelos autores é da gente fortalecer as mulheres, né? Do chamado Exato. das mulheres andarem em bando, né? O Uhum. quanto que isso fortalece e protege a gente. Então, hoje o Clube do Livro vai para a sua sexta edição, agora dia 9, e a gente vai fazer uma vela de oficinas artesanais. O intuito é que a gente vai intercalando uma oficina e a leitura de um livro, e no próximo encontro, só a leitura, né? Para não perder também esse elo com o que a gente teve de mais importante, que foi o que fez o grupo surgir. E assim a gente vai testando, né? O grupo é democrático, não tem uma regra que é soberana, que é minha. Inclusive, eu não sinto que o grupo é meu, o grupo é Uhum. de todas que participam. Eu só tive o pontapé ali, né? Então. Todo mundo decide o livro que vai ser lido, a data, o local, tudo, né? O intuito é que a gente tenha essa autonomia. Perfeito. E assim, essa questão da solidão da mulher, né? Da mulher em diversas fases da vida ou situações, né? É muito bacana a gente falar sobre isso, justamente porque às vezes essa solidão que a gente fala não é assim, que você falou, da mulher recém-casada ou casada, enfim, né? Então não é aquela solidão como se ela não tivesse ninguém, como se ela fosse Isso. realmente assim, uma mulher, uma pessoa abandonada. Mas uma solidão, às vezes, realmente se sentir compreendida, né? Porque nós, mulheres, nós temos especificidades que são muito nossas, de mulher mesmo, né? Que, assim, são questões hormonais, culturais, familiares, né? Que precisam ser levadas em consideração, Sim. né? E, assim, querendo ou não, por mais que já estejam se falando mais sobre as questões mais particulares das mulheres, ainda não tem sido o suficiente, né? Tem sido. Assim, para ter mais respeito, para ter mais compreensão, para ter mais acolhimento, né? Uhum. E assim, eu acho que o que a gente vai trazendo aqui na nossa conversa hoje, eu acredito que vai ser muito sobre isso. Eu acredito que, inclusive, o que eu de fora, assim, né? Que eu Uhum. ainda não estou no seu Pois grupo. é, eu estaria esperando ele. Pronto. Mas o que eu vejo, assim, de fora, assim, uma pessoa que acompanha o seu Instagram e aí vê ali alguns momentos do grupo, né? O que é que eu vejo? É muito essa questão da união, né? Dessa Exatamente. união do feminino, né? Das mulheres que estão ali, Isso. que estão dividindo ali um momento, né? Que mesmo que elas não falem, por exemplo, não seja um lugar, seja um lugar terapêutico, mas não seja não seja um lugar de Isso. terapia, digamos assim, Isso. né? Uhum. Eu imagino, na verdade, a Uhum. interpretação que eu tenho quando eu Sim. vejo os momentos que vocês postam, né, e tudo, é como se realmente fosse aquela troca de que mesmo que elas não estejam ali, que vocês não estejam ali para falar da vida de vocês, Isso. vocês estão ali se conectando exatamente no momento de desopilar no Exatamente. momento, né, de partilhar ali um artesanato, a Isso. leitura, uma conversa aleatória, né? Justamente Uhum. porque a nossa vida, assim, todos nós temos problemas, mas a gente não precisa todo o tempo estar falando dos problemas. É, total. Eu acho que quando eu falo do como que o grupo foi se estendendo para essa parte profissional, é justamente nisso, é que a gente como psicólogo sabe do poder da terapia, só que a vida, infelizmente, não vai conseguir ser abarcada nos 50 minutos que a gente tem nas Sim, sessões. Então, foi quando eu pensei, tá, de que forma isso também pode ser aliado, e de fato tem muita força, porque uma coisa que eu sempre fiz muita questão, desde que eu comecei o grupo no primeiro encontro, né, de, ó, pessoal, a gente vai começar a falar do livro aqui, meninas, mas vamos ter vamos tentar ter uma escuta diferente e um respeito pela fala, né, dos outros. Eu, pelo menos, no primeiro encontro, eu lembro que eu coloquei algumas coisas minhas, da minha vivência. Então, já comecei a deixar esse chamado, ó, vamos uhum, ter esse respeito, e esse respeito gerou muita confiança, né, para as meninas com irem colocando certeza. o que pensavam, o que imaginavam, as suas convicções. E é muito legal você saber que tem um espaço adequado para essa troca Sim, e que a outra pessoa não precisa concordar, só precisa respeitar para ouvir e tudo mais. E eu acho que isso também desbanca muito outras questões que estão envolvidas no feminino, né? A rivalidade, a sim, disputa. verdade. Por exemplo, é,
no grupo, eu também gosto muito de dizer, né? Ó, vamos consumir de cada uma, por exemplo, a fulana, como tem no grupo, que é a Jéssica que faz o pão de queijo Província de Minas. Ela tem essa marca, ela é mineira, e ela, junto com o marido dela, desenvolveram uma receita única e eles estão empreendendo. E eles não são aqui do Ceará, então eles precisam desbravar, né, constantemente o lugar deles. E aí eu fiz questão que a Jéssica participasse de alguns momentos, né, com pão de queijo. E quando eu vi, claro que esse já era o meu intuito, mas você vê depois uma consumindo da outra, né? Ai, comprei o pão de queijo da Jéssica e foi maravilhoso, delicioso, porque realmente ele é perfeito, lindo, é tudo de bom. Né? E da mesma forma tem outra marca lá, da Coopera, das meninas, que elas fazem papelaria, né, autoral. Então também faço questão de cada uma consumir da outra, porque isso é fortalecer, né? Isso é Sim, você ter essas trocas mais genuínas e entender que tem espaço para todo mundo. com Todo mundo certeza. tá ali e mesmo que você seja do mesmo nicho, venda coisas Isso. parecidas, iguais, ainda assim teu público vai ser diferente do público do outro e tem espaço para todo mundo. Então eu já vejo isso também se fortalecendo bastante, uma consumindo da outra, uma lembrando da outra para consumir, né? Eu já vou colocar aqui algumas questões, né? Eu, por exemplo, acho que eu comecei a me interessar pelo feminino desde os 11 anos de idade, quando os meus pais se separaram, né? Uhum. Por quê? Na nossa cultura brasileira, no recorte aqui do Nordeste, ainda mais do Ceará, a gente vive um machismo estrutural que é uma realidade, né? Então, ali no momento do divórcio dos meus pais, quem ficou? A minha mãe, fazendo que papéis? Todos. Pai, mãe, financeiro, suporte emocional, tudo. E o meu pai vivendo a vida dele, né? Sim, o paradeiro ninguém sabia. E se minha mãe saísse da linha em algum momento, quem era cobrada era ela por todas as responsabilidades que tinham ali na criação, Sim. né? Em tudo, em tudo. E eu sei que você falou o saindo da linha numa expressão assim, mas Sim. assim, às vezes o sair da linha é Uhum. simplesmente porque um dia ela estava mais cansada e ela não deu conta de absolutamente tudo, aí Exatamente. pronto, já tem um dedo apontado para ela, né? Exatamente. Inclusive, até quem sabe o meu mesmo, como adolescente, né? Sim, sim, Tudo bem que era um maturidade, processo né? natural, isso. Mas em nenhum momento a gente vê o homem nesse papel. E se a gente Sim. vê, pelo menos aqui no nosso recorte, é o que não é o natural, né? Sim, acaba sendo como se fosse, oh meu Deus, olha ali aquele homem cuidando do filho, que lindo, como se Que fosse lindo. assim, É. Ah, olha aí, tá vendo como ele é um homem maravilhoso? como se Não tá fosse fazendo mais do que o papel dele, ou a obrigação dele. É triste, é engraçado também, mas é verdade, né? é aquele ditado, né? É, seria Se, cômico se se não não fosse fosse trágico, trágico. tipo isso, né? Exatamente. E aí eu vi isso se reproduzindo na minha família, em vários outros cenários, depois no grupo de amigas, depois na sociedade mais extensa como um todo. E eu sempre tive, tudo bem que hoje eu não sou mais tão milituda, que eu já fui muito justiceira, mas hoje nem sou mais tanto porque eu vi que eu sou muito impotente para muitas coisas, Aí a mas gente acaba, né? adoecendo, né? Mas aí eu fui dentro do meu limite, entendendo que tá, se eu não posso mudar isso que eu vi, então vamos prevenir, né? Perfeito. De alguma E forma. acolher, né? Vamos Que acolher. aí, além de você acolher no consultório, porque você tem esse nicho mais voltado para as mulheres, você Uhum. atende também, aliás, você acolhe também no grupo, né? De Exatamente. jovens senhoras. Bom, e Isso. falando nisso, assim, né? Nessas questões homem e mulher, essas Uhum. diferenciações, quando você foi falando, eu me lembrei da Uhum. questão das mulheres que fazem abuso de álcool, por exemplo, ou Isso. de outras substâncias, né? Que acabam desenvolvendo vícios ou dependências Uhum. que, assim, na grande maioria das vezes, eu não vou dizer todas, porque, enfim, eu não, mas eu Vamos ainda arriscaria, generalizar, né? mas eu ainda arriscaria dizer que quase todas, né? As internações, os pedidos de ajuda, os grupos de ajuda mútua, o público feminino é muito, 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 muito menor do que o Uhum. grupo masculino. Beleza, a gente vai levar em consideração de que o grupo masculino ele ainda também é um público maior de uso e abuso do Sim. que o feminino. Mas o ponto é que as mulheres, elas se sentem mais à vontade. Aliás, Uhum. elas não se sentem tão à vontade para pedir ajuda quanto os homens. Então, os grupos de ajuda mútua, as internações, né, ou até mesmo os consultórios, assim, para tratar de assuntos mais, assim,
Os consultórios não tanto porque, querendo ou não, tem um sigilo, né? Tem aquela coisa mais pessoal e individual. Mas ainda assim, a mulher ela ainda tem muita dificuldade de pedir ajuda porque ela é muito cobrada, como você estava falando da sua mãe, né? Ela é Uhum. muito cobrada em diversos aspectos do não dar conta. E da mulher que faz abuso de alguma substância, seja o álcool, seja as ilícitas, Uhum. ela tem uma cobrança ainda maior, tanto por ser mulher e pior ainda se ela ainda tiver filhos, né? Se ela ainda tiver o papel de mãe, da maternidade. Porque normalmente vem logo aquela coisa assim, gente, mas ela tem filho, o que que ela estava fazendo bebendo ali naquele bar? Ou o que que ela estava fazendo usando substância enquanto o filho estava em casa, ou alguma coisa nesse sentido, né? Essa mulher tinha que estar cuidando do filho. Uhum. Tipo de comentário que não tem quando o homem, que é o pai, estaria fazendo as mesmas coisas, os mesmos usos, vamos supor, Uhum. né? Então, assim, inclusive, para tentar acolher um pouco mais as mulheres, grupos de ajuda mútua começaram a criar grupos de ajuda mútua feminino, É verdade. só para mulheres, né? Uhum. Que inclusive tem um, eu não lembro qual bairro de Fortaleza, mas tem um aqui em Fortaleza que é o Só por Elas, Eu já ouvi né? falar só por elas. Então, assim, que bom que as pessoas estão se sensibilizando, né? Assim, e Uhum. vendo que tem questões que são mais femininas mesmo, que são mais individuais, que não cabe falar determinadas coisas num grupo misto, Uhum. né? Assim, falar de coisas tão íntimas, tão profundas e tão sensíveis num grupo que vai ter homens e mulheres, né? Então, ter esses momentos muito voltados para a mulher é essencial, é importante, é humano, É né? humano, é verdade. Eu tava lembrando, Mari, que até um recorte que a gente conversou antes, que eu e a Mari, a gente trabalhou no mesmo local em épocas diferentes, e a Sim. gente trazendo o recorte, né, de que na época que a gente trabalhava lá, vamos dizer que eram 30 mulheres internadas, enquanto a linha voluntária tinham mais ou menos 80. Isso que eu me lembro, Mari, se eu Uhum. estiver errado, tu me corrige. É isso E mesmo. quer dizer, na involuntária tinham cerca de 80 e na voluntária tinha quase isso também, 70 por aí. Só pra gente ver o quanto que é gritante Uhum. isso. Ou seja, juntando as duas alas masculinas, tinham aí para muito mais de, assim, tipo, mais de 100 homens para 30 mulheres, Exatamente. né? E aí tem outras instituições que, dependendo ali também do nicho que elas trabalham, que elas atuam, do perfil de paciente que elas recebem, às vezes tem casos de pacientes mulheres que são ali internadas, mas ainda assim, às vezes a família não sabe se usa alguma substância, né? Acha que Uhum. foi primeiramente por conta de um transtorno, alguma coisa do tipo. Sim, Isso pode perdurar por muito tempo sem a família saber, enfim, muita coisa que pode acontecer. Isso só pra gente ver o estigma falando mais alto mais uma vez, né? exatamente. E o estigma feminino é muito cruel, né? Porque, principalmente assim, até mesmo questão das substâncias, né? É, que tira, né, a pessoa ali do senso de consciência dela. No contexto feminino, ele ainda é mais, como é que eu posso dizer? Ele fere muito mais, eu vou chamar de alma, ele fere muito mais a Uhum, alma feminina uhum, do que em alguns aspectos do masculino, né? Porque a forma que as mulheres acabam indo buscar possibilidades de uso quando elas estão no processo já de fissura, de abuso mesmo assim, que elas já perderam o controle mesmo, né, diante de alguma substância, acaba que a forma delas realmente se deslocarem de si é muito mais invasivo muito. e doloroso do que o do masculino. Só que não é tão compreendido quanto às vezes é o do masculino, né? Exatamente. Então é um recorte muito gritante esse, né? Da gente ver aí o número. Eu acho que para a gente que é da área da psicologia, a gente vai se apropriar muito das experiências subjetivas, vai ficar mais fácil para a gente. Mas para o público em geral, se um dia você quiser conhecer mais, né, saber mais, pega os dados. E os Uhum. dados e os números não mentem, né? Então, só para a gente ver um pouco mais a fundo o quanto que isso é forte. Perfeito. E no seu consultório, assim, né, com o aspecto das mulheres ansiosas, o que que mais aparece, assim, de pedido de ajuda?
de aspectos assim que você, o quanto que você vê que nós mulheres precisamos assim realmente de uma atenção diferente, de uma condução diferente ou de um suporte diferente assim específico. O que que mais vai aparecendo que você percebe? Além da sobrecarga, ó, que era o que eu ia falar, além da questão da solidão, existe a sobrecarga, Sim. né? Que a gente fala muito, estuda muito hoje a sobrecarga no trabalho. Mas aí é que é legal a gente ressaltar. Não existe sobrecarga só devido ao trabalho. Existe a sobrecarga materna, a sobrecarga da profissional mulher, porque a gente só acumulou papéis, diferente dos homens, né, que hoje têm uma certa posição no mercado, né, permeados aí pela nossa geração, pelo que a gente está vivendo, é uma coisa, influencia também na saúde mental dos homens, mas nós mulheres, nós somos as donas de casa, né? Que as tarefas de casa ficam também muito mais para as mulheres. Isso também é uma coisa estrutural. Ela geralmente vai cuidar, se não for dos filhos, vai exercer esse papel de cuidado no seio familiar ou em outras questões. Vai ser profissional, e geralmente tem que ser muito bem sucedida, né? Também tem Uhum. esse chamado, essa cobrança. Vai ter que ter um corpo bom, né? Porque você não pode engordar um pouquinho, você não pode andar, né? Descuidada, Exagerada. exatamente. Senão é muito mais comum que esse olhar chegue primeiro para a mulher. Né? Então, hoje a mulher se equilibra em vários pontos e ainda de quebra, não quero ser pessimista nesses olhares, gente, mas são dados também. Nós Uhum. somos mais vulneráveis também por natureza. Sim, Nós estamos dentro de um grupo de risco. Ainda falando dos números, a questão da violência, né, sim, contra a mulher, os dados eles são alarmantes mesmo, né? Então, nós estamos vulneráveis. Financeiramente, o mercado de trabalho remunera muito melhor os homens, isso é um fato, né? Então, olha todos os pontos de vulnerabilidade, né? E aí eu vejo muito isso no consultório. O que vem muito de demanda, muitas vezes é essa sobrecarga, que gera o quê? A possibilidade de transtornos, né? Então, uhum. tudo isso favorece, né, a mulher a vivenciar isso. O nível de cobrança é muito alto, né, também. Exatamente. Porque tudo tem alguma cobrança por trás. Não é só, não é nem Exatamente. só que assim, que a mulher tenha vários papéis. É porque além dos papéis, ela é cobrada por cada um, Exatamente. né? E quando não é feito, Uhum. existe ali um julgamento de alguma forma, né? Uhum. Por exemplo, quando a gente tá sem maquiagem, é Uhum. muito comum as pessoas olharem, vixe, Maria, tá cansada, tá tudo bem, né? Tá, enfim, tá acontecendo alguma coisa, mas não, é só porque às vezes você tá sem uma maquiagem. Coloca isso no contexto de trabalho, né? Eu tava até vendo outro podcast falando, acho que era a Mônica Martinelli falando isso, que uma Uhum. vez resolveu ir trabalhar sem maquiagem. Todo mundo, tá tudo bem contigo? Tá acontecendo alguma coisa? Mas não, ela só tava, né, sem maquiagem. Então, é uma questão que é muito alarmante, não chega a mesma cobrança para os homens. Sim, E ao invés da gente pensar de forma pessimista nessas questões, que é necessário a gente olhar também, eu acho que é a gente olhar com o olhar realmente esclarecedor, de ver que, poxa, realmente chega mais ali, né? Alcança mais essas dores, para que aí sim, no fim, a gente saiba o que que a gente pode fazer com isso, com certeza. né? Então, essa queixa chega muito da sobrecarga. Mas, de fato, realmente faz todo sentido que essa seja uma das Uhum. maiores demandas, né? E assim, nós mulheres, nós temos o ciclo, né, mensal, Uhum. que muitas vezes é visto como frescura, e que não é. A ciência, acho que nem mas enfim, eu ia dizer que nem a ciência precisava comprovar, mas ainda assim ela foi lá e comprovou, Fui fazer esse trabalho. né? De que a mulher de fato passa por muita alteração hormonal, que afeta o emocional, que afeta o psicológico, né? Então, assim, são aspectos que as pessoas às vezes querem diminuir, descredibilizar, né? Uhum. Colocar aí numa. Que às vezes até as mulheres acabam comprando a ideia também para se sentirem mais fortes, né? E aí acabam, as mulheres mesmo acabam por conta de um contexto, né, para tentar se sentir mais, se Uhum. sobressair, se sentir mais forte de alguma forma, porque nós mulheres somos muito fortes, mas às vezes as mulheres acabam, digamos que entrando na onda aí do contexto de Uhum. querer mostrar um outro tipo de força que não caberia, principalmente Uhum. nesses momentos dos nossos ciclos, né, em que acaba romantizando,
né? Assim, aliás, não é nem romantizando, é porque eu vou falar já sobre o romantizar, mas Uhum. acaba ignorando um fato de que realmente nós temos um período em que a gente vai ficar mais frágil, né? Principalmente no aspecto emocional. Ou mais sensível, né? Assim, né? Uma hipersensibilidade aí que algumas coisas vão nos afetar diferente de em outros momentos do ano, do mês, na verdade, né? Uhum. E a questão do romantizar Uhum. é essa questão da sobrecarga. E muitas vezes a sobrecarga romantizada, tipo assim, eu vi muito. Hoje em dia eu vejo menos, mas eu já vi muito assim, eu sou dona de casa, trabalho X horas por dia, sou mãe, isso e aquilo, e ainda é tudo isso em cima de um salto. Como se fosse uma coisa, tipo assim. Isso mostra a nossa força feminina, certo? Uhum. Mas é como se fosse romantizando algo que deveria ser dividido, Exatamente. né? Que deveria, na verdade, ser algo para ser revisto, para ser modificado, né? E não para simplesmente se achar bonito, porque ali aquela mulher tá sobrecarregada e ela ainda faz tudo isso em cima de um só, porque ela ainda tem que estar bem produzida. Exatamente isso. É tão cruel e tão curioso, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que tem isso, aí tem todas as invalidações que entram nesse aspecto também, né? Por exemplo, tem muita gente que fala assim: tá grávida, tá gestante, mas gravidez não é doença. Ok, isso falas que eu escuto no mercado de trabalho. Sim, Não é doença, mas não é uma alteração enorme no corpo. Tipo assim, tem mulheres e nos que hormônios. passam 9 meses com muita dificuldade de se alimentar, dificuldade de locomoção, muitas náuseas, muitos incômodos, incômodos emocionais, né? Os desconfortos vêm também. Então, ok, não é doença, mas é uma questão também, Que né? vai trazer Que limitações vai em trazer algumas limitações. atividades, né? Exatamente. E aí, vários outros aspectos, né? Tem essa questão do ciclo e até mesmo as intervenções ali no nosso corpo. Uma pílula anticoncepcional, por exemplo, tem muitos estudos já, assim, especulando a relação que isso tem com o emocional, né? Sim, Eu não vou lembrar exatamente o estudo e eu não sei se ele já foi consolidado de alguma forma, mas existem estudos comprovando a incidência de depressão, né? Em mulheres que fazem uso de outros transtornos do humor, para a gente ver quanto que isso influencia, né? E é outra coisa que conta. Entra mais em um dos aspectos que a gente precisa estar mais atenta, né? Para a gente perfeito. poder ter informação de qualidade, se apropriar, né, da maneira certa. Perfeito. Eu já vi também. Também Uhum, não me lembro, porque eu não aprofundei. Eu vi mais, assim, alguns títulos, né? Que eu sei que a gente não pode se basear por títulos, uhum. que às vezes a gente vê um É, título e quando vai ler, é outra acaba, coisa. né? Mas, assim, eu vi algumas coisas nesse sentido de pesquisas trazendo essa questão desse link, né? Do anticoncepcional com alguns Isso, transtornos emocionais, né? Nas mulheres. exatamente. E, assim, eu não estou na área da medicina, da Uhum, farmácia, da parte científica, mas uhum, como mulher e vendo ali, acompanhando também uhum, outras mulheres, estando dentro de um ciclo que tem outras mulheres, dá para ver quando, dá para saber da questão mesmo das mulheres que tomam, né, o anticoncepcional, às vezes quando param o anticoncepcional por algum motivo, né, tem alteração, até porque o anticoncepcional, ele uhum. tem hormônio. Então, Exatamente. se tem hormônio, enquanto ele está lá dentro do corpo da mulher, ele vai Uhum, estar fazendo alteração, e quando ele sair, aquela alteração que foi feita vai sentir falta. Então, vai ter alguma alteração de novo, né? com E certeza. aí, nós é que sentimos tudo dentro da gente, e que às Uhum, vezes a gente tem que fingir que não tá sentindo, que é para não atrapalhar os uhum. alecrim dourados ao redor. Tem isso também. Eu, pelo menos, a primeira vez que eu fiz o uso de anticoncepcional, eu lembro que eu inchei de uma forma que a pessoa, assim, já via na minha aparência que tinha alguma coisa diferente. Aí, geralmente, o que a gente faz? Não, vamos procurar outra e tal. Mas, dentro disso, aí tem todos os outros sintomas, né? Desregulação na menstruação. Eu lembro que eu passei também nessa tentativa, né, de encontrar um anticoncepcional mais adequado. Os 3 meses, né, assim, com a menstruação ali ativa. Então, Que são já coisas é um muito incômodas, que desgaste. é um desgaste, né? Então, mais um fator que também é relevante, né, da gente ver. Nosso corpo é extremamente. Isso é histórico, né? Um corpo Uhum. violado, um corpo muito invadido, que não tem realmente isso no cenário masculino. Sim. Que, inclusive,
você foi falando, eu me lembrei agora, né? Que você falou, não tem no mundo masculino. E aí eu me lembrei que as principais formas, né, de contraceptivo Uhum. é na mulher, né? Exatamente. Que aí realmente um homem não precisa tomar um contraceptivo, quem toma é a mulher. E é no corpo da mulher que vai ter aquelas alterações, né? Uhum. Então realmente tem muita coisa que vai ali nas costas da mulher e. Eu tenho esperança que isso pode mudar um dia, pelo menos essa questão da contracepção, quem sabe, né? E eu Sim. acho que quando isso acontecer, pode ser ainda também muito simbólico. A gente vê Uhum. que tem prevenção ali dos dois lados, né? Ou isso ser mais possível, né? Eu tenho Sim. esperança que isso pode acontecer e pode trazer ainda mais. Também acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que vai ter sempre uma igualdade entre os dois. Eu também acho que esse tema já é complexo demais para a gente alcançar isso, né? A gente Uhum. precisaria de outros olhares, Sim. mas ainda assim eu acho que para tornar as coisas mais equilibradas, mais saudáveis, eu acho que isso é uma possibilidade, né? Eu acho que vai ajudar de alguma forma, né? A tornar as coisas mais funcionais, pelo menos entre esses dois mundos. Sim, sim. Ou pelo menos assim, aquela coisa do empatia, né? De saber, Uhum. de sentir um pouco também o que é o outro sentiu por tanto tempo. Exatamente. Aí vai ser uma revolução muito grande. Verdade. E aí, assim, né, nesse mundo do feminino, o que é que Uhum. mais tem chamado sua atenção, assim, como psicóloga, né, que trabalha, que atende em relação a isso, mas também, assim, um pouco do seu mundo, do seu dia a dia, até mesmo com o grupo, né? O que é Uhum. que tem mais te chamado a atenção? Que você até pode fazer um comparativo, talvez, Sim. com o que você lembra ou já viu que era um pouco mais antigamente, que agora está melhorando, ou talvez piorando? O que que você Sim. poderia dizer assim da sua experiência? Tá. Eu vou falar de um recorte da minha vivência, né, do meu olhar. Pode ser que existam outras percepções, outras realidades, mas eu vejo muito uma tentativa hoje das mulheres de saírem dessa competição que já existiu, né, Uhum, dessa rivalidade feminina. concordo. Eu, pelo menos, estou enxergando muito isso em vários cenários, né? Das mulheres começarem a se ver mais como parceiras do que como ela é uma possível rival, né? Um Uhum, possível, mesmo que não tenha nenhum aspecto que ela perceba ali, né? Antes isso era muito mais total, fortalecido, né? Eu total. acho que hoje isso foi acontecendo, na verdade, está acontecendo, né? Das mulheres conseguirem se olhar pelo menos como é, uma apoiadora da outra, né? Uma mais como inspiração, tentando fortalecer mais isso. Coisa que a gente vê no universo masculino, né? Os homens muito unidos nas Uhum, amizades e outros aspectos. Eu acho que antes isso era preponderantemente desse universo e hoje eu vejo hoje as mulheres querendo mais, né? Experienciando mais isso. Então, do meu recorte, eu vejo essa troca, esse movimento, que está faz mais sentido. ativo. Tu percebe, Verdade. Mari, isso? Percebe que tu foi falando, você foi Uhum. falando do recorte da sua realidade, e aí eu fui lembrando, fui vendo que também realmente eu concordo dentro do meu contexto, Uhum. só que eu me toquei de uma coisa, que Uhum. inclusive isso eu acho que tá até num campo maior do que dentro das nossas Uhum. realidades, que eu realmente acho que é uma coisa que de fato está acontecendo, Uhum. porque, por exemplo, a rivalidade que existia entre Xuxa, Angélica e Ai, é Eliana, e aí, um belo dia, verdade! foi É, estratégia de marketing, foi foi. encenação, seja o que tenha Foi. sido, Fantástico, Tata Werneck, todo mundo recebendo elas. pois é, pode ter sido estratégia de marketing, pode ter sido encenação, pode ter sido o que for, mas a mensagem que foi passada foi ótima, É verdade. que fez muito essa quebra, Caramba, Mari, tu né? puxou um ponto importante, porque na nossa infância, e legal também trazer, que há um tempo atrás, nem vou falar muito, porque o recorte foi rápido, tipo, se a gente botar 10 anos atrás, as coisas já eram muito diferentes em Sim, termos midiáticos, né? Mas nas nossas infâncias, elas, a nossa cabeça eram inimigas, né? tipo isso. Só que eu fui ver um pouquinho da história delas, né? A Xuxa e a Angélica, pelo menos, são muito amigas. Eu nunca imaginei que elas eram tão próximas. E elas falando, né, que escutavam muito da mídia, isso e tal, mas elas nunca deixaram. Parece que elas tiveram um distanciamento ali na relação, um período, Uhum. mas eram amigas. Então, só para a gente ver, né, o quanto que isso realmente, então, se confirma com o nosso Não olhar, é? porque isso atravessa o inconsciente coletivo, né? Exato. E assim, por que que talvez. Eu acho que a mídia na época, antigamente, eu acho que a mídia não fez muita questão de quebrar isso, Verdade.
né? Com que intenção, não sei, não sabemos. Hum, E também a questão de que naquela época, o que que acontecia? O que que talvez alimentava essa nossa sensação como espectadores, né? De que ali existia uma certa rivalidade. Porque era o mesmo estilo de programa, as três é apresentavam um mesmo. programa Uhum, ali infanto-juvenil, né? Mais uhum, voltado ali para o público infanto uhum. mesmo, infantil. As três loura, É, tudo igual. as três programa barra música, Era. né? Que além de. Crianças. Pois é. Então acaba que, né? É como se fosse como a gente estava falando, você estava explicando sobre os jovens senhoras, né? Para todo Uhum, mundo se ajudar, mesmo que fosse no mesmo nicho, elas sim, eram exatamente tudo a mesma é coisa. As mesmo. três eram loura, as três eram programa infantil, as três, além de apresentar programa, cantavam. Então eu acho que foi gerando essa coisa de que elas eram concorrentes, É né? mesmo. E assim, realmente, o mesmo estilo de programa, até na programação do, tipo assim, do conteúdo, né? Eram jogos infantis e tal, Sim. tal e tal. Mas agora, puxando para isso, eu acho que as pessoas estão começando a ver os concorrentes como inspirações, né? Elas trouxeram isso. Eu vejo muito isso Sim. dos concorrentes, por exemplo. Se a gente for analisar, pessoas do nosso mesmo nicho são teoricamente concorrentes. Mas não é bem assim, tipo, não é concorrência falando de rivalidade. O Uhum. concorrente precisa servir para você se inspirar. Tipo, fulano tá fazendo isso, será que cabe no meu negócio, né? Falando de marca pessoal, por exemplo. Fulano tem essa habilidade, então vou me inspirar, pode ser que funcione para mim. Ou então, se for Uhum. negócios, né, de outros ramos, acho que tem que funcionar dessa forma, Perfeito. né? E é isso que eu tô vendo, pelo menos, observando. Sim, sim. É, eu concordo. Eu concordo. E é algo muito, muito necessário, assim, para a gente ter mais um certo equilíbrio, né? Porque a sensação de rivalidade, da concorrência rival, acaba gerando um distanciamento tão Uhum. desnecessário, né? E que, assim, uma coisa que realmente podia ser de trocas, né? Ah, eu gostei da sua ideia, vou até tentar ver como é que isso poderia se encaixar na minha realidade, no meu nicho, enfim. Mas não fica aquela coisa assim de, né? É, Ficava. Eu acho que eu vejo também que está melhorando, apesar de que, como todo processo, né? Tem o seu tempo. uhum. Tá melhorando, mas tá dentro desse movimento ainda, né? Ficava aquela coisa áspera, né? Aquela coisa que não posso trocar nenhuma informação, então não Sim, posso, tipo, emprestar nada que eu sei, trazer nada. Nossa, uma coisa muito, uma barreira muito grossa aí para ser quebrada, né? É total. realmente nada produtivo. Exato. Aí eu fui da questão dessa falsa competição, né? Uhum. Vou chamar de falsa competição. Tinha também até da Xuxa e da Xuxa, ó, da Ivete e da Cláudia E da Cláudia Leite, Leite é mesmo. né? Porque são duas É. cantoras mulheres de axé. Agora, por exemplo, tinha o Durval Lelis, do Asa de Águia, Sim. tinha o Chiclete com Banana, tinha, eu acho que era o Netinho, tinha o Tinha vários Saulo. parecidos, Aí tinha né? esses quatro de Uhum. homens, mas não existia essa coisa de a gente ouvir Gente, falar que eles eram rivais. é verdade. E eram Total. quatro homens, quatro cantores de axé, quatro cantores do mesmo estilo, que, diga-se de passagem, que é o mesmo público, e ninguém falava nada. Mas delas duas, quando a Cláudia Leite chegou assim pra bombando, foi o auge Foi. de comentários, né? Total. E pra tu ver, podem até cantar a mesma coisa, mas são pessoas tão diferentes. São carismáticas e tal. Tá, mas uma tem um carisma X, a outra tem É, Y. E, enfim, vivências diferentes, né? exatamente. E ninguém sabia também, assim como as outras, né? O que que acontecia nos bastidores. Elas podiam Sim. ser inspiração também uma da outra, né? Exatamente. E que até poderia até não se gostar, mas que não Uhum. cabe os dedos externos, né? E Exatamente. fomentando uma coisa para tornar aquilo ali uma guerra, Uhum. né? Porque, querendo ou não, quem acompanha, que se torna fã, acaba meio que querendo tomar dores de coisa que nem sabe se tem dor para tomar, né? É verdade. E aí fica gerando uma rivalidade até do público, Verdade. né? Então, É, desnecessário. isso é muito forte. E aí, ainda falando do teu trabalho, o que Uhum. que pra ti, né, assim, trazendo bem pro teu contexto, Uhum. é, a tua leitura como Sim. psicóloga dessas mulheres, É. o que que tu mais percebe que tu traz pra ti? Porque a gente, né, Sim. a gente sabe que cada atendimento, aquilo ali
aquele assunto, aquela situação, aquela vivência perpassa pela gente, né? Ou a gente já passou por algo parecido, ou realmente ali naquela troca a gente sente aquela ali daquela pessoa, né? O que que normalmente, Uhum. ou um caso, não o caso em si, né? Mas uma Uhum. situação que tu lembra assim que realmente te tocou e que tu ficou com aquilo ali de tipo, caramba, vou ver o que é que eu vou trazer disso para mim, ou eu trouxe isso para mim como aprendizado, como uma coisa assim que eu vou estudar mais, algo que mexeu contigo, Gabi mesmo, Uhum. para além da Gabriela Baquite, psicóloga. Tá. Eu não consigo lembrar de nenhum recorte tão específico como esse, mas Uhum. quando tu falava, Mário, o que que hoje vem me tocando mais, eu acho que é essa questão do potencial criativo da mulher. Hum. Quando a gente é mulher, a gente corta um cabelo, nunca é só um corte de cabelo, né? Sim, verdade. A senhora bem sabe. Verdade. Eu acho que tem um símbolo por trás, né? Tem uma nova vivência, uma nova roupagem. Não é que os homens eles não tenham, que eles sejam desinteressantes, né? Mas os homens eles têm uma toda uma estrutura ali diferente, mais preto no branco, as coisas funcionam de outra forma. E o Uhum. olhar da mulher, que envolve tudo isso que a gente começou falando, trazendo um olhar crítico, mas é uma coisa que também caracteriza muito a gente, que é o nosso olhar diferenciado do mundo, o olhar de cuidado, o olhar dos detalhes, o olhar criativo, né? Então eu Sim. acho que uma mulher, quando ela se conhece, ela se permite muito, ela pode ser criativa, se reinventar de formas que ela nunca imaginou. Então tem muitos casos que me atravessam, mas principalmente o que eu acho que eu vejo muito em comum é isso, né? O potencial criativo de você poder ser a mesma mulher, mas em diferentes versões, né? De diferentes Uhum. formas. Porque a gente pode até ter uma vulnerabilidade muito latente, mas a gente também consegue criar de várias formas, né? Assim, o que uma mulher não fizer, você tem a certeza que nada mais faz, Ninguém né? mais faz, certeza. Exatamente, assim. Uma mulher, ela consegue ali ser uma mãe, ser várias em uma só, ela consegue realmente desenvolver vários papéis. Não quero romantizar sempre isso, colocar nesse lugar, Sim. mas a gente tem esse potencial, assim, Uhum. de muita criatividade, né? De conseguir realmente ser várias de uma só. Então, eu Sim. acho que até no adoecimento, o potencial criativo da mulher, ele é muito grande, por exemplo, no grupo, né? Quando a gente fala, ai, vamos aprender coisas juntas e tudo mais. Aí do nada aparece um, ah, eu sei fazer um crochê muito bom e eu posso ensinar para todo mundo. Ou então, eu sou barista e eu conheço dos cafés, né? E enfim, ou então, ah, eu comecei a entender mais disso quando eu estava no momento de sofrimento e aprendi a fazer uma coisa, uma nova profissão até, né? Uhum. Então, acho que a gente tem esse olhar de ressignificar, de colocar esse novo olhar em coisas que já eram as mesmas. Então, pelo menos Só hoje, repaginar, né? exatamente, no que eu vejo, né, a gente tem muito esse potencial criativo. Então, nesse meu recorte, assim, mais atual, eu acho que eu tô muito, olhando muito para isso, está sempre me chamando muita atenção. Perfeito. E tu foi falando, aí eu me lembrei que dentro dessa questão do processo criativo, né, dessas mudanças, de pegar de ser a mesma, mas conseguir se transformar, né, dar outros significados e tudo, a mulher ela consegue fazer isso muito de acordo com as fases da vida que ela está vivendo, né? E aí ela vai dando ali uma nova roupagem para si mesma. E tem alguns serviços aí voltados para as mulheres que estão tentando acolher e incentivar isso, digamos assim, né? Tem a questão do. é, Esqueci o nomezinho. Que é tipo, você vê as cores que combinam mais com De coloração você. pessoal, Aí sim. você vê o seu estilo. E, E aí a mulher, às vezes, ela pode ter vários estilos, né? Às vezes ela bota uma blusa mais social, aí ela já fica com um estilo mais social mesmo. Só que aí ela pega a blusa social e bota uma sainha, sei lá, alguma coisinha, aí já fica uma coisa social casual. E isso. ela vai brincando de várias formas, né? O que hoje também tá chegando para os homens, mas isso, querendo ou não, Uhum. começou muito dentro do universo feminino. E quando você foi falando da questão do romantizar, né? Uhum. Que você não queria romantizar, mas que nós temos essas capacidades, exatamente isso. A gente precisa enaltecer que nós temos sim essa capacidade de dar conta de Sim, muita coisa. Eu sim. acho que isso é uma característica realmente muito forte da mulher, né? E que isso mostra a nossa força. Eu acho que a gente tem que usar sim isso a nosso favor, mas que a gente também tem que reconhecer os nossos limites, É, sim. né? Ao mesmo tempo que enaltecer isso nosso, da mulher, mas também saber.
impor um limite, né? Tanto para si Uhum. quanto para a sociedade, né? Pro É. seu meio ali. É, legal desconstruir isso, porque quando eu falo de força, eu acho que uma coisa que nós mulheres escutamos muito é: você é uma guerreira, você é forte, não sei o quê, você vai conseguir. Mas, assim, a gente pode ser forte, mas não precisa ser forte o tempo todo. E Exato. tampouco, né, a gente precisa desconhecer dos limites. A gente precisa realmente saber até onde a gente vai, colocar ali barreiras, bordas, né, nessa nossa capacidade. Porque isso também determina muito a nossa saúde, né, ou Exatamente. a falta dela. Isso determina demais, bem lembrado, né? Porque, pronto, esse é outro tema também que surge muito no consultório, né? É, e tem Uhum. a ver com a sobrecarga, Sim, né? Que sim. às vezes é a falta ou desconhecer o limite. É por isso que muitas vezes a sobrecarga tá ali, né? E o que está escondidinho é a falta de limite. Exatamente. E às vezes essa falta de limite é tanto às vezes imposta por um contexto cultural, mas às vezes até a própria mulher acaba ou se contaminando pelo contexto cultural, se convencendo que ela tem que aguentar cada vez mais coisas, Uhum. como às vezes também por outros aspectos pessoais, né, e tudo, enfim. E outra coisa também que eu acho válida a gente comentar, da questão de tentar ter esse equilíbrio entre o enaltecer, porque nós temos essa força, essa sabedoria, mas também ter cuidado com os limites é na maternidade, Ah, nossa, total. né? Uhum. Porque a mulher, de fato, ela é um fator essencial dentro ali, mãe e filho, né? Porque, enfim, ela que tem o leite e tal. Uhum. Mas existem outros caminhos, Uhum. outras formas daquela criança também se nutrir, digamos assim, É. tanto de carinho quanto de atenção, quanto da comida, que o pai também pode participar, né? Uhum. Que essa mãe pode ter suporte, né? Falando nessa questão da maternidade, uma coisa que, pelo que eu já andei assim vendo no consultório, mas também assim ao redor, né? É, a descredibilidade que tem em relação à depressão pós-parto, Total. né? Porque é uma coisa que existe, só Uhum. que às vezes também se mistura ali com o puerpério, né? Que é um processo que mexe muito com o emocional da mulher. E aí, às vezes, acaba caindo ali num contexto de, como é que eu posso dizer? De ser besteira, Sim, de da ser irrelevância, né? exagero, Uhum. né? Então, esse contexto da maternidade é Uhum. muito válido ser falado mesmo, ser discutido e que as pessoas recebam a informação de que elas precisam levar isso em consideração, né? É. E olha como é doido isso. Vê se tu entende esse raciocínio, Mário, que eu quero colocar. É, quando a mulher ela tem um filho, eu sinto às vezes que até a forma dela se perder, não entender muito bem o limite entre quem é ela, quem é o neném, Uhum, às vezes é até importante para a saúde do bebê, né? certo. Por quê? Ele precisa realmente daquilo, né? Como se a mãe precisasse se anular completamente, não sabe mais que horas são, tudo mais, precisa alimentar e tal. Esse é um ponto que é Uhum, importante, a gente sabe, para a constituição ali do subjetivo. Mas é o que atrapalha muito, às vezes, é o voltar para si, né? Tipo assim, sim. tá, fiz aqui esse papel que é necessário, é importante, mas eu tenho que voltar para mim. Dói também para a mulher voltar para ela. Uhum, Se reconhecer de novo, que não é só voltar para si, né? É colocar esse limite com esse filho, é se reconhecer, é se olhar de novo no espelho. E às vezes tem mulheres que se sentem culpadas até por isso. Por isso que eu queria, exatamente. tipo, reforçar essa ideia, porque olha que coisa complexa, né? Tipo, até o básico, tem mulheres que se culpam porque dói mesmo, faz parte desse processo, né? De, ai, mas eu vou me priorizar, né? E não seria o momento do meu filho e tudo mais. Então é um negócio sempre que tá muito É um por limite linhas, tênue, né? né? Linhazinhas tendo e segurando, Exatamente. né? É muito doido isso, né? Exatamente. Bom, tu foi falando agora, porque também me lembrou dos outros Uhum, pontos em relação a isso, porque a mulher, quando ela tá ali no puerpério, e ela tem, por exemplo, né, uma mulher que tem uma vida profissional ativa, e aí ela tá no tempo de puerpério, né, ali naquela licença maternidade, e quando ela vai retornar, o homem retorna muito mais cedo, né? O tempo de licença do homem é mínimo, né? E nem são todos que tiram. uhum, Então é bem mínimo mesmo.
e ele volta a trabalhar, a rotina Hum, segue normal. hum, E para a mulher, não. Para a mulher conseguir voltar, é um peso na consciência, é um sentimento de culpa, né? E tem exatamente. uma pessoa que eu conheço que ela gosta Uhum, de fazer muitas trocas nas redes uhum, sociais, né? Assim, ela não se considera influencer, mas só para poder contextualizar, é como se ela fosse influencer, né? Assim, uhum. ela gosta de dividir muito ali os momentos dela com as redes sociais. Todos nós somos influencers. É, nós temos influência sobre, né? Temos. Pronto. E aí, ela teve bebê agora recentemente, e acho que tem uns 15 dias, mais ou Uhum, menos. uhum, E ela tava se dedicando a bebê, né, e tudo, ao bebê dela, e ela fez um vídeo maquiada e tal. Ela, gente, depois de 15 dias eu tô aqui maquiada e tal. uhum, Apareci aqui pra vocês, pra poder a gente conversar aqui um pouquinho enquanto a bebê tá dormindo e tal. Tipo, uma certa empolgação. uhum. Porque a empolgação não era porque ela tava aparecendo, porque ela já tinha feito pequenos vídeos, só que Sim. assim, era mais assim, da casa ou da rotina da Uhum, bebê, ela em si, ela não tava aparecendo muito. uhum, E nesse dia ela tava super empolgada porque ela teve, tipo, um tempo ali pra se maquiar, pra se uhum. produzir e se sentir, tipo, renovada, Ah, digamos ela. assim, Ah, sabe? Tipo, ela, né? sim. Uma coisa tão simples. Porque o se maquiar, apesar de ter aí também uma linha tênue social, de uma cobrança por uma beleza, por uma estética, mas também é uma forma de autocuidado da mulher, né? Quando é de livre e espontânea vontade, desejo da mulher se maquiar porque ela tá afim, Isso. e não porque ela tá se Uhum. sentindo cobrada, né? E aí acaba que se torna uma coisa assim, ai, me maquiei, né? É, tipo Ou uma então conquista, fiz né? uma hidratação no cabelo assim de É, 1 hora. E é muito é. bacana, né? É, tipo isso, uma conquista, né? Uhum. Mas é isso que eu tô falando, pra gente aprofundar mais o olhar, pra gente ver quanto é complexo, gente. Você tem que, de fato, se abandonar um pouquinho e entendam bem o que eu tô falando. Não é se abandonar por completo, mas na constituição ali, né, da história da criança, na saúde da criança, é preciso, né? E esse voltar para si também, é É, extremamente necessário e doloroso. Então, são várias formas, né, de realmente ter esse olhar, mas sim. Ter pelo menos a ideia do limite é importante, isso, porque não é que você saber disso vai resolver tudo, mas vai te orientar para tu ver, né? exato, Tá. Então, tem ali um limitezinho que eu posso atingir, que vai me ajudar, né? Eu acho que serve muito para isso, né? Porque a exatamente. gente vê muitas ditaduras hoje na internet, na sociedade, mas eu acho que é bom a gente ir com calma, tipo, tá, o que que vai fazer sentido para mim, o que é que vai ser possível, sabendo que isso não resolve tudo, né? Saber não Uhum. resolve, mas ajuda. Exato, exato. E assim, ter uma consciência da realidade também, né? Porque a gente está falando aqui e a gente trouxe vários contextos das nossas experiências, dos nossos pequenos recortes das nossas vivências Isso. pessoais, sociais, né? Mas assim, infelizmente tem muitas mães ou mulheres que têm um tipo de realidade que elas não conseguem, às vezes, dividir algumas atividades, algumas tarefas, né? Que elas não conseguem é, assim, né, uma forma exagerada de falar, mas só para, né, Sim. que elas não conseguem respeitar os limites, porque é um caso de vida ou morte, Isso. né, assim, Ou uma questão que não tem privilégio algum, né? exato. Então, é tudo muito delicado, mas dentro da sua realidade, Hum. tentar respeitar os seus limites é fundamental. É. Faz toda a diferença para a saúde mental, né? É isso que eu coloco. Saber dos limites não resolve. Mas é igual quando a gente está no alto mar. O que que salvaria em alto mar ali? Talvez seria realmente um resgate completo. Mas se tem uma boia, ajudar a não afundar, né? Então, pelo menos isso, em qualquer cenário, como a Mari falou, né? A gente está falando aqui de recortes. E muitas vezes, de fato, os privilégios, óbvio, vão ajudar muito. Mas mesmo se não for nesse, ter uma ideia dos limites é isso, é não afundar. Que Exato. você vai saber se orientar, né, dentro do processo, saber que tem um ponto, né? Depois ali, se eu for, se eu atingir, aí talvez realmente eu esteja mais comprometida, né? E Exato. aí isso ajuda, de fato, assim, pode ser mais protetivo, né? E evitar com que a gente adoeça por completo. No mínimo, no mínimo, no mínimo, redução de danos. Isso. Reduzir os danos que não respeitar Sim, aquele isso. limite poderia causar, né? Exatamente. Perfeito.
E Gabi, na sua visão aqui da nossa conversa maravilhosa, você acredita que a gente que a gente conseguiu aqui, né, colocar os pontos mais assim importantes dessa nossa conversa, né, sobre esse aspecto mais feminino que causa muita ansiedade, né, nas mulheres e tudo. Você acha que a gente conseguiu trazer aqui para o nosso público de hoje, desse episódio maravilhoso? Sim. Você acha que a gente conseguiu abordar aqui? Você acha que ainda faltou mais algum ponto? A gente conseguiu abordar o máximo que cabe dentro aqui do nosso tempo? É, eu acho que esse é um tema sempre pertinente, sempre vai ter pano para manga, Sim. muitas coisas para explorar, mas eu acho, Mari, que a gente caminhou muito por muitos pontos, né? Com certeza eu acredito que quem assistir vai sair muito mais bem informado, Perfeito. muito mais noção. Mas uma coisa que eu sempre gosto de deixar, assim, como reflexão final para as mulheres em geral, é que tentem, né, se agrupar, né, se fortalecer. Eu estava vendo um estudo que comparava a longevidade, né, em alguns locais do globo, né? De por que que algumas pessoas duram mais que outras. Em resumo, era mais ou menos isso. E um fator muito importante era a questão social. E não coincidentemente, eu rolando o feed pode falar nome de rede social aqui? Pode. Do TikTok, o Dr. Drauzio Varela falando de como o social ajuda a gente até a não ter algum tipo de demência, né? A questão cognitiva fica mais preservada. E claro que isso serve para os homens, mas principalmente para as mulheres, né? Então, quem anda, né, em grupos, em bandos, começa a ter mais conexão, começa a ter mais senso de sentido mesmo, começa a ter sentido, não tem como. Eu sei que a gente adoece às vezes nas relações, mas a gente também se cura nelas, né? Perfeito. Então, eu acho que uma reflexão que eu sempre gosto de deixar, se agrupe com quem faz sentido para você. Eu acho que o ser humano ele foi feito realmente para isso, para se agrupar. E no fim das contas, a gente dura mais, né? Quem é que não quer viver muito, né? Pois então. E assim, você falou perfeitamente. E só contribuir com mais um ponto desse agrupamento, da importância de se agrupar. É a questão também de se reconhecer, né? Porque além de durar mais, de socializar, mas você também consegue se conhecer a partir da relação com o outro. Isso. Porque você entende de limite, você entende o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, a partir também da relação com o outro, É isso né? mesmo. E sobre quando você falou do viver mais, quando se agrupa, eu me lembrei muito. Eu só esqueci de quem é, mas é a história do porco-espinho, não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar, mas não li. Tem um livro até, né? Eu só sei Que é o Dilema do Isso, o Porco-Espinho. dilema do porco-espinho. Pronto. Pronto. Que aí, bem resumidamente, o que é? Na era glacial, né, do gelo, os porcos espinhos, ou seja, cheio de espinho, né? E Aí, para não morrer de frio, eles se se amontoam. juntavam. Só que os espinhos machucavam. Então, eles tinham que entender qual o movimento seguro para eles se agruparem sem se machucarem, sem machucar uns aos outros, né? Então, assim, eles tinham que tentar se aquecer com o calor um dos outros, porque se eles se afastassem uns dos outros, morria, porque é frio. Só que muito, muito, muito perto, apesar do calorzinho quentinho, eles se machucavam, machucavam uns aos outros. Então, eles tinham que descobrir qual era a distância e a aproximação limite. E eu acho que isso tem muito a nos ensinar, né? Sim mesmo. Nossa, muito legal. Vou ler depois o livro. Com certeza você vai ler. Muito legal. Realmente é muito interessante isso. E é isso. Eu acho que a gente aprende com o outro, né? Se cura aí nessa vulnerabilidade, né? Que é ser mulher. Quanto mais a gente pudesse proteger, melhor. Com certeza, né? Perfeito. Teriam outras coisas mais, talvez, se a gente tivesse, né, mais tempo, Sim. mais, enfim. Mas eu acho que é basicamente isso. Perfeito. E agradeço de novo o convite, Mari. Foi muito especial, como eu te falei, né? Obrigada Tu acha também. tudo que tu faz, tu consegue sair aí de colocar, né? Imprimir o que tu imagina e deixar para o mundo uma mensagem de realmente de muito valor, sempre muito bem pensado, né? Com esse intuito. Então, agradeço muito estar aqui. Muito obrigada. Obrigada também por aceitar o convite, por arranjar nós psicólogos que somos autônomos, a gente tem uma agenda muito doida, né? Assim, de horários, de tudo.
Então, também muito obrigada por você ter se organizado e ter comparecido aqui hoje. Então, eu espero você no Jovem 100 Horas. Pode deixar que eu também vou me organizar. Por favor. Obrigada. Uma vez por obrigada. mês, dá tudo certo. Olha aí, com certeza. Não É é? bem mais prático, É né? A gente se sim. organizar sendo uma vez por mês. É, Ainda mais para estar em grupo. é isso mesmo. Muito bem. Perfeito, muito Eu obrigada. que agradeço, Mari. Teremos outros projetos, né, Sim. juntas. Tomara. Sim, sim, sim. E eu agradeço a vocês, né, pela audiência, por vocês terem acompanhado mais um episódio do Pode Ser Mais Leve, aqui hoje falando sobre, mais específico, sobre as mulheres, né, sobre todos os contextos em que nos abraçam, mas também podem nos sufocar. E quem discutiu esse assunto hoje comigo foi a Gabriela Baquite, que é psicóloga, e eu agradeço demais a presença, a audiência, né, de todos vocês. Curtam, comentem, compartilhem, mandem para a mãe, para a irmã, para a prima, mandem para todas as mulheres, dividam esse conteúdo para que realmente a gente consiga alcançar cada vez mais o público feminino que precisa também de informação. Muito obrigada e até a próxima.